Muita atenção agora ao que nós vamos tratar aqui, pois isso diz respeito à sua alma. Sim, o que é você, propriamente dito. Você não é um corpo, você é uma alma. O corpo é o veículo desta alma. E a sua alma é eterna. A alma não morre. Nunca vai morrer, no sentido de deixar de existir. Mas ela pode morrer no sentido de ser separada de Deus. Enquanto nós estamos no mundo, nós ainda temos contato, interação com Deus, porque o Espírito dele ainda está neste mundo. A palavra ensina que haverá um momento, no momento em que a igreja será tomada, será tirada deste mundo, o evento bíblico conhecido como arrebatamento, em que, nesse período após a tomada da igreja, e vão ficar aqui todos aqueles que rejeitaram a Deus, o Espírito de Deus também será tirado da terra. E aí, se você acha que o mundo hoje está difícil, que o mundo está complicado, que o mundo é um inferno, né? Muitas pessoas dizem, o inferno é aqui mesmo e tal. Você não sabe o que é realmente, o que vai ser esse mundo quando o Espírito de Deus sair dessa terra. Por enquanto, o Espírito dele ainda está aqui, atuando na vida daqueles que se submetem a ele. Aqueles que creem, aqueles que seguem, que obedecem, procuram viver de acordo com a sua palavra. Ou seja, aqueles que ainda são luz do mundo, aqueles que ainda são sal da terra e então equilibram essa balança entre o bem e o mal nessa terra. Mas quando o Espírito Santo for tomado, e também aqueles que são de Deus, essa terra vai literalmente pegar fogo. É o que a palavra diz. O Senhor Jesus disse isso, não foi um maluco, uma pessoa qualquer. Foi o próprio Filho de Deus que veio avisar a respeito disso. Então, a alma, ela é eterna, mas ela pode se tornar eternamente separada de Deus, que é considerado a morte, a segunda morte, pois a primeira separa a alma do corpo e a segunda separa a alma de Deus. E não é isso que você quer. Pode ter certeza, pode confiar, não é isso que você quer. Ainda que você possa minimizar estes fatos e pensar assim, eu não quero pensar nisso agora, bispo, eu estou mais preocupado com o aluguel que eu tenho que pagar. Eu estou mais preocupado com os meus boletos. Pois é, mas quando você partir desse corpo, dessa terra, você não vai se preocupar com boletos, a sua alma não vai se preocupar com boletos. E você precisa se preocupar não com o prazo do boleto, mas com o prazo da sua alma. A alma é eterna. E você tem que tratar desse assunto agora, porque depois você não vai ter como resolver isso. Foi por ela que o Senhor Jesus veio a este mundo. Foi por ela que ele derramou a própria alma dele lá no Getsemane. Quando ele disse, a minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte, ele estava falando de quê? Qual era essa tristeza? Jesus estava triste por quê? Porque ele iria morrer na cruz? Era isso que trazia a tristeza dele? Será que ele passou essa tristeza profunda por uma morte que sim foi dura, mas os discípulos também, posteriormente, passaram por mortes fisicamente dolorosas. Alguns foram torturados, cerrados ao meio. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e outros foram queimados vivos, outros viraram comida para os leões. Então, fisicamente falando, muitos discípulos também passaram por mortes tão violentas, se não mais ainda, do que a morte do Senhor na cruz. Então ele não poderia estar se referindo à tristeza ou à dor pela dor física que ele iria passar.
Ele não estava ali pensando, estou triste porque eu vou morrer. Eu estou triste porque eu vou sentir muita dor. Não. Porque ele estava triste, profundamente triste. O Senhor Jesus estava triste porque ele estava prestes a beber do cálice que o Pai lhe daria. E qual era esse cálice? O cálice era o castigo que nos traz a paz. O castigo não pelos pecados de Jesus, mas pelos meus, os seus, os do seu vizinho, os da pessoa que te feriu, de pessoas que você odeia, que você despreza, de todas as pessoas neste mundo. Jesus estava ali sentindo no corpo e na alma dele o peso de toda a maldade que o ser humano comete contra Deus. Era isso que ele estava sentindo. Você, provavelmente, para ter uma muito vaga ideia do que isso representava, basta você lembrar de momentos em que você fez algo errado, você errou, você cometeu um pecado. E imediatamente depois que você pecou, você começou a sentir um pesar na sua alma, um pesar na sua consciência. Você com certeza se lembra de momentos assim que você passou. Você errou e ali o seu coração ficou pesado, sua consciência pesada. A sua expressão corporal já mostrava uma pessoa sobrecarregada, medrosa, medo de ser descoberto, de ser pego, não é? Pois é, a culpa de um pecado que você cometeu já lhe pesou. Você pode imaginar o que Jesus sentiu com todos os pecados de todos os seres humanos, passado, presente e futuro? Nós só podemos ter uma vaga ideia. Não dá para descrever e mensurar o que ele sentiu naquele momento, mas foi aquilo que ele estava passando, a ponto de suar sangue. O seu estresse era tremendo, era tanto que ele suava sangue, gotas de sangue. E que ele não conseguiu suportar isso. Normalmente Jesus poupava os discípulos. Normalmente ele poupava de ficar falando, de sobrecarregar os discípulos daquilo que eles não poderiam suportar. Mas ali Jesus não conseguiu nem esconder dos discípulos o que ele estava passando. Ele revelou, ele expressou a sua tristeza, de forma que os discípulos também ficaram tristes. Aquela tristeza de Jesus também contagiou os discípulos e eles ficaram também muito tristes. Mas foi necessário ele passar por aquilo, ele ser espremido até o fim. E a única forma que ele venceu foi porque ele buscou no Pai conforto, fortalecimento. O Pai teve que enviar um anjo para consolar Jesus. Imagine o que ele deve ter sentido para ser necessário que um anjo viesse e o fortalecesse. Mas ele venceu porque ele orou, derramou, esvaziou-se e falou para o Pai: Pai, apesar de tudo isso que eu estou sentindo, de todo esse temor, esse terror que eu sinto, esse peso que eu sinto, desse cálice que eu vou beber, eu digo, seja feita a tua vontade. Seja como o Senhor quer e não como eu quero. E ali, quando ele sacrificou a vontade dele, ele pôde vencer a si mesmo e vencer tudo o que ele passou até o último momento na cruz. E tudo isso ele fez por quê? É isso que você tem que se perguntar. Por que ele passou por tudo isso? Para que ele passou por tudo isso? Para que você ficasse indiferente a isso? Para que você soubesse simplesmente e numa vez por ano, na sexta-feira da paixão, você não comesse carne? Foi para isso que ele passou isso?
Desperte, meu amigo, minha amiga, porque ele pagou esse alto preço pela sua alma, porque a sua alma é preciosa. Ele veio resgatar a sua alma. E então, o que você tem que se perguntar é, se ele entregou a dele, preciosa, perfeita, se ele se esvaziou para conquistar a minha alma, o que é que eu devo fazer com a minha alma em relação a ele? Essa tem que ser a sua pergunta. Porque a alma, ela tem um valor altíssimo, o valor do próprio Filho de Deus. E se você tiver um pingo de juízo, um pingo de bom senso dentro de você, então você vai pegar a sua alma e vai oferecê-la para ele também. E vai dizer, Senhor, já que o Senhor a comprou, já que o Senhor pagou o mais alto preço por ela, derramou o teu sangue por ela, para que ela não fosse destruída, não ficasse separada de Deus eternamente e morresse a segunda morte, então eu entrego a ti a minha alma. E quero sim que ela seja tua e quero viver contigo por toda a eternidade. Sim. Pense, meu amigo, minha amiga. Pense, enquanto você está tão dividido, tão distraído, disperso com tantas coisas pertinentes ao seu corpo, à sua vida material nesta terra. Enquanto as pessoas correm para cima e para baixo, para um lado e para o outro, pensando em roupa, pensando em comida, pensando em casa, pensando em viagem, pensando em trabalho, pensando em dinheiro, tudo que fica por aí, tudo que passa. Não seja mais um desses perdidos, mas olhe para dentro de você, olhe para o que realmente importa na sua vida, que é a sua alma, o destino dela, a condição espiritual dela. E se você rendê-la àquele que já pagou o preço por ela, então ela estará segura, salva, e o seu corpo sim vai agradecer, porque o seu corpo terá paz, você terá uma outra perspectiva na vida. As coisas que vão importar para você são muito diferentes e muito maiores do que qualquer promoção de fim de ano que você possa encontrar por aí. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.